Nesta última segunda, 8 de maio, o monopólio CNN divulgou mensagens trocadas em meados de dezembro de 2022 entre o coronel da reserva Elcio Franco Filho, que era ex-braço direito de Pazuello quando este era ministro da Saúde de Bolsonaro, entre também o ex-major do Exército Ailton Barros e Mauro Cid, que era ex-capacho de ordens de Bolsonaro à época. Nessas mensagens, eles discutiam a possibilidade do então comandante do Exército, Freire Gomes, assumir a liderança do golpe que eles estavam orquestrando. Tal gravidade dos fatos só evidencia cada vez mais a astúcia golpista e a responsabilidade do alto comando das Forças Armadas na bolsonarada do dia 8 de janeiro. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, deixar seus comentários. E a propósito, você encontra todas as matérias que nós lemos aqui nos nossos episódios, no nosso podcast que você encontra nas plataformas de streaming como Spotify, no programa Nesta Semana. E você encontra as nossas análises políticas no 1 se divide em 2. Também aproveite para contribuir com a nossa Tribuna Popular Democrática Independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa maneira, você apoia e contribui para que a nossa tribuna permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso povo e também dos povos do mundo inteiro. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Segundo as mensagens interceptadas pela Polícia Federal no curso das investigações da Operação Venira, que tem investigado os casos de fraude nos dados de vacinação no Ministério da Saúde, os assessores de Jair Bolsonaro afirmaram que o então ex-comandante do Exército, Freire Gomes, sabia dos planos de golpe e que não queria participar a miúde porque estava com medo de recair sobre as suas costas a responsabilidade por tais ações. O plano, inclusive, contava com a possibilidade de se escalar o então comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia para prender, no domingo, dia 18 de dezembro, o então ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a mobilização de mais de 1.500 homens. O Ailton Barros, que inclusive é o ex-major que está preso junto do Mauro Cid nessa operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, disse o seguinte em um desses áudios: "Nos decretos e nas portarias que tiverem de ser assinadas, tem de ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo." E ele complementa o seguinte: "Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens." Tais afirmações são gravíssimas e se somam às muitas outras graves evidências que demonstram que o alto comando das Forças Armadas está envolvido até o último fio de cabelo na bolsonarada do dia 8 de janeiro. E nos áudios revelados, que datam no dia 15 de dezembro, o Ailton Barros afirmou a Mauro Cid o seguinte: "Tem que continuar pressionando Freire Gomes para que ele faça o que tem que fazer." Inclusive, o Elcio Franco Filho afirmou em relação ao ex-comandante do Exército que essa enrolação vai continuar acontecendo. O Freire não vai assumir, e você não vai esperar dele que se tome à frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele está com medo das consequências. E aí a gente se questiona: quem daria essa ordem? E aí tem aqueles que se enganam, né? Que o novo governo não tem nenhuma responsabilidade diante de todo o ocorrido desde então, diante de todas essas evidências escandalosas, porque o senhor Luiz Inácio, diante de todas as promessas de desmilitarização, de fazer mudanças, de fazer inclusive frente às Forças Armadas, ele coloca um militar, um general, para poder reafirmar o seu pacto com as Forças Armadas em meio a tudo que tem acontecido. Que, inclusive, ele afirma, né, esse militar, que é meio forte afirmar que houve um processo de politização das Forças Armadas durante todo o curso do governo do Jair Messias Bolsonaro.
E aí só fica claro como água duas coisas incontestáveis diante de todas essas novas evidências que nós trazemos aqui e que têm sido discutidas nos últimos 2 dias. Em primeiro lugar, o golpismo das Forças Armadas e, em particular, do seu alto comando. O fato de Freire Gomes não ter assumido e não ter levado adiante a posição de se instalar o golpe naquele momento não significa que o alto comando divirja de haver um golpe. Ele só divergia quando e em que rumo tomar o golpe naquele momento. Lembremos da reunião, por exemplo, chefiada pelo Braga Neto, que embora ali naquele momento a maioria tenha votado para não se instalar o golpe naquele momento, em particular, eles estavam naquela reunião para discutir a possibilidade de um golpe. Em diversos outros momentos, nas suas próprias declarações, eles deixam isso abertamente explícito, de que, na verdade, eles querem que a sociedade civil peça que eles intercedam por um golpe militar. Ou seja, não está descartada a possibilidade de se dar um golpe, mas sim de escolher o momento correto e certo para eles, no caso, de se dar tal cartada. E, em segundo lugar, tudo isso mostra que o episódio do dia 8 de janeiro, a minuta do golpe, a reunião que o Braga Neto estava envolvido diretamente, chefiando, os discursos do Bolsonaro contra o STF, contra o TSE, tudo isso conformam e fazem parte de um plano muito bem arquitetado, altamente articulado, para obrigar as Forças Armadas a surgir no cenário político, a surgir aí como esses salvadores da pátria que eles tanto intentam em ser, para que a sociedade civil, na verdade, peça que eles intercedam para controlar o caos que está acontecendo no cenário político atual. E aí, tudo isso, na verdade, só coloca essas gravíssimas colocações que esses senhores fizeram nesses áudios, nessas mensagens interceptadas pela Polícia Federal, só comprovam tudo aquilo que a gente já tem denunciado. O golpismo é uma tendência do alto comando das Forças Armadas. Eles querem dar um golpe militar que, na verdade, está em marcha. Eles têm concretizado os seus planos nesse sentido, de fazer com que o golpe seja o mais dentro da legalidade, da legitimidade, o possível, para que isso gere a estabilidade que eles tanto querem no cenário político do nosso país. E como parte do nosso programa, a gente sempre traz aqui algumas matérias para serem lidas, para a gente ficar antenado no que está acontecendo no nosso país e no mundo. A primeira matéria que a gente vai ler é sobre um novo ataque que aconteceu na Palestina e que assassinou 13 palestinos, dentre eles crianças, inclusive. Novos bombardeios do exército sionista de Israel assassinaram 13 palestinos e deixaram mais de 20 feridos em uma nova operação realizada na faixa de Gaza. O assalto ocorreu na madrugada do dia 9 de maio e ao menos 3 membros sêniores da Jihad Islâmica Palestina foram assassinados no ataque, além de outros palestinos, homens, mulheres e crianças. Diversos movimentos da resistência nacional palestina prometeram uma resposta unificada e contundente contra o Estado sionista de Israel, que tem escalado a agressão contra a Palestina desde o último ano. A operação terrorista contou com mais de 40 aviões do exército sionista de Israel, que bombardearam diversas regiões da faixa de Gaza entre as 2 e as 4 da manhã. Kenan Arada, de 8 anos, descreveu os primeiros momentos da operação sionista ao monopólio de imprensa Al Jazeera. Eu acordei quando o prédio foi bombardeado. As janelas do nosso apartamento estraçalhadas. Nós gritamos e corremos escada abaixo. Eu estava aterrorizado, o prédio inteiro estava pegando fogo. As explosões indiscriminadas alvejaram a casa de 3 membros da JIP e de vizinhos dos combatentes. Os 3 militantes, Jihad al-Gnan, Khalil al-Batini e Tariq Is al-Din, foram assassinados. Al-Batini foi assassinado com sua filha de 5 anos e sua sobrinha. Já Is al-Din foi morto com seus 2 filhos, de 9 e de 10 anos. E a JIP afirma que as esposas de seus membros também foram assassinadas durante o ataque. Além disso, outras pessoas também foram mortas e todas essas eliminações têm acontecido lá no território da Palestina, na faixa de Gaza, inclusive no próprio território de Israel. Inclusive, nessa semana,
nessa última semana, um líder histórico da JIP, o Kader Adnan, que foi preso pelo Estado de Israel, pelo Estado sionista de Israel. Ele morreu após uma greve de fome de 87 dias, no qual ele protestava pelas condições criminosas que o Estado de Israel estava impondo aos presos políticos, inclusive pelas prisões indevidas que estavam sendo realizadas contra os palestinos. Esse daqui, no caso, é o Kader Adnan, que era um membro sênior da Jihad Islâmica também. E tudo isso que tem acontecido na Palestina só demonstra, na verdade, o caráter genocida criminoso do Estado sionista de Israel, que promove diversos massacres criminosos, terroristas contra a população palestina, que, na verdade, tem lutado pela conquista do seu território, pelo seu território que está recortado, dividido, que está sob uma ocupação militar brutal, que é a do Estado sionista de Israel, e que tem lutado por nada menos do que a sua libertação nacional. Ou seja, é uma luta importantíssima que tem sido levada a termo lá, e todos esses ataques que o Estado de Israel comete são sentidos fortemente pelas massas palestinas, que têm lutado por nada menos do que seu direito à sua nação, seu direito ao seu território. A próxima matéria que a gente vai transmitir é sobre uma ocupação, tomadas de terra que aconteceram lá em Minas Gerais, sob direção da FNL, nas terras de Jequitaí. No último dia 6 de maio, cerca de 75 famílias dirigidas pela FNL, Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, tomaram as terras da fazenda Buriti Santana, em Jequitaí, Minas Gerais. Como parte do impulsionamento da luta pela terra no ano de 2023, a tomada da fazenda é a primeira no estado de Minas Gerais neste ano. Em nota, a FNL denuncia que a fazenda Buriti Santana é improdutiva e possui diversas dívidas. Além disso, lá praticam desmatamento ilegal e diversos crimes contra a fauna e a flora brasileira, bem como sinais de trabalho análogo à escravidão. O Comitê de Apoio à Nova Democracia, em Montes Claros, recebeu informações de que no território foram encontradas máquinas agrícolas roubadas, utilizadas para extração ilegal de madeira e produção de carvoaria. Ou seja, muito importante essa luta que tem sido levada a termo por esses camponeses lá em Minas Gerais, se somam às lutas camponesas que iniciaram e tomaram de assalto o nosso território nacional de norte a sul durante esse primeiro semestre de 2023, que inclusive a FNL organizou várias dessas ocupações, tiveram lideranças inclusive presas por conta de tudo que tem acontecido. E saudar essa luta tão importante que os camponeses têm levado a termo no nosso país, que é lutar pela sua justa terra, terra para quem nela vive e trabalha, terra para produzir, para viver, para trabalhar, não para ser improdutiva, não para servir à especulação, não para cometer crimes como esses latifundiários têm cometido por todos os rincões do nosso país. Então é uma luta muito importante que os camponeses têm levado a termo e têm levado adiante, sem esperar falsas promessas de reforma agrária, e sim fazendo pelas suas próprias mãos, tomando suas terras pelas próprias mãos, lutando aí pela sua terra justa, necessária e que para eles é sagrada, né? E por último, e não menos importante, a matéria que a gente vai ler aqui agora é sobre um protesto que os moradores de Guarulhos fizeram por conta do assassinato de um jovem pela Polícia Militar de São Paulo. Na cidade de Guarulhos, moradores da favela da 13 incendiaram um ônibus em rechaço ao assassinato do jovem Alan Santos, morto por agentes da Polícia Militar no dia 7 de maio, um domingo. Os moradores relatam que a PM já chegou atirando contra uma festa de pagode que acontecia na comunidade na região da Vila Flórida. Os moradores, revoltados com a operação policial, resistiram durante toda a madrugada contra a polícia, que os alvejou com balas de borracha e cercou a favela. Os moradores da 13 denunciam que, em um momento de lazer, a PM chegou atirando contra os moradores que se encontravam em uma festa no domingo às 20 horas, apenas porque o som estaria alto. A invasão da favela pela PM fez com que os moradores saíssem correndo, momento no qual atiraram em Alan dos Santos pelas costas. A idade do jovem não foi divulgada.
Depois do assassinato de Alan, a PM iniciou uma campanha de terror contra as massas da favela e os policiais cercaram as entradas e saídas para a comunidade enquanto atiravam com balas de borracha contra o povo. E revoltados contra a ação covarde, mais de uma dezena de moradores foram até a Avenida Tiradentes e iniciaram uma manifestação. Durante o ato de protesto, moradores montaram uma barricada em chamas e incendiaram um ônibus. Ou seja, é mais do que tem acontecido contra a população nossa que vive nas comunidades, que vivem nas favelas do nosso país. O que acontece em São Paulo é o que acontece também aqui no Rio de Janeiro, o que acontece se repete, por exemplo, na Bahia e em diversos outros estados. Essas ações criminosas da Polícia Militar, seja em qualquer estado que seja, só demonstram o caráter genocida, antipovo, caráter de classe dessa corporação que está aí não para proteger e para servir o povo, e sim para levar terror, para dizimar famílias, para levar terrorismo mesmo que tem acontecido. E essas pessoas que foram protestar pela morte desse jovem estão fazendo uma coisa justíssima. Por que a vida das pessoas na favela, para essa corporação, para o velho Estado, vale menos? Isso tem que ser denunciado com veemência. É um crime que o Estado cometa esse tipo de ação contra o povo, principalmente dizimando a vida dos nossos jovens. Ou seja, é uma revolta totalmente justa. É justíssimo que essas pessoas protestem. Por que as pessoas não podem ter lazer nas comunidades e nas favelas? Então é mais uma coisa que a gente tem denunciado aqui, nossos editoriais, a gente tem denunciado nos nossos programas também aqui, que é o crime que a polícia militar, que o velho Estado comete contra a população das favelas, que tem uma justa revolta ali contida de tanto sofrimento que é levado a elas. É o caveirão na porta das escolas às 6 horas da manhã, são os esculachos cotidianos, as operações de guerra que acontecem contra essa população. E é uma população trabalhadora, são trabalhadores, estudantes, são pessoas que estão vivendo ali, né? E tratam essas pessoas, na verdade, como menos do que seres humanos. Ou seja, é uma revolta justíssima desses moradores, toda a justiça à família, né, do Alan dos Santos, que foi assassinado brutalmente pela Polícia Militar de maneira covarde, pelas costas. Ou seja, é o que acontece aqui no Rio de Janeiro, que a gente denuncia a todo momento e que acontece também nas comunidades de São Paulo. Ou seja, causa nosso repúdio, toda a nossa indignação, todo o nosso apoio a essas pessoas, né, aos familiares do Alan dos Santos, e nosso rechaço e nosso repúdio total às ações covardes da Polícia Militar de São Paulo. Esse é o nosso programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam novamente de curtir, compartilhar, deixar seus comentários. Eu me despeço por aqui e espero vocês no nosso próximo episódio. No cenário político do nosso país. Postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.